como é que vai funcionar dentro daquele ambiente para que o clima dentro da empresa, dentro do hospital, seja interessante para todo mundo. O que é que acontece no Hum. dia a dia? A gente presume porque a gente vê, realmente, e às vezes tem funcionário que faz isso. Dependendo, se for algo muito leve, você pode só fazer uma advertência verbal. Sim. Mas se começa a ser corriqueiro, por segurança, faça por escrito, num documento com timbrado lá do consultório. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast para médicos que decidiram transformar conhecimento em autoridade e construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. E hoje eu vou falar de um tema que é muito importante tanto para nós como médicos, quanto em relação à contratação de prestação de serviços. A gente vai falar sobre direitos trabalhistas. Você trabalha como PJ? Então, você sabe quais são os seus direitos? Quando que você vai ter a questão de reivindicação? E se você for contratar alguém, você sabe se é por PF, por PJ, assinar carteira, prestação de serviço de uma forma geral? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje com um convidado muito especial, de alto nível. Eu trago aqui Fred Andrade, advogado há 20 anos, especialista em direito trabalhista, focando na advocacia trabalhista preventiva para empresas, e ele é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco. Fred, seja muito bem-vindo ao NaProAcast. Andréia, muito obrigado por me receber. Eu espero que a gente consiga trocar umas ideias interessantes, tirar dúvidas frequentes que sempre ocorre quando a gente fala em direitos trabalhistas. Alguns empresários tremem, né? Têm medo, mas não é tão misterioso assim, não, né? Basta você ter uma atitude mais preventiva nessa relação, uma maior clareza que tudo acaba acontecendo naturalmente. É isso, vamos falar sobre isso. A gente até estava falando antes do podcast, ninguém sabe como que fica nos bastidores, mas eu fico fazendo perguntas aqui para o convidado, porque a gente viveu um momento da pejotização da medicina. Eu vivia um momento, quando eu me formei em 2009, a gente trabalhava carteira assinada, dava plantão, era tudo carteira assinada. Depois veio um movimento de pejotização, ou seja, os médicos transferiram o vínculo de carteira para PJ, na prestação de plantão, prestação de serviços de uma forma geral. Então, conta para a gente a importância da prevenção, da advocacia trabalhista preventiva nesse sentido, tanto para nós médicos, quanto em relação à nossa contratação de funcionários, de Uhum. pessoas que vão trabalhar no nosso consultório, por exemplo. Foi bom ter começado por esse ponto, André, porque é o seguinte: a pejotização é algo que vem acontecendo com bastante frequência a partir de 2017. Por quê? Em 2017 a gente teve a reforma trabalhista, onde houve a alteração de diversas normas da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e possibilitou a contratação por meio de uma pessoa jurídica. Então, você, em vez de contratar, dependendo da sua necessidade, claro, e de como vai ser caracterizada essa contratação, você poderia contratar como PJ, que é o fenômeno da pejotização. Ele foi e ainda continua sendo muito discutido, né, juridicamente, sobre sua viabilidade ou não, tanto que atualmente no Supremo Tribunal Federal está colocado em pauta sobre a sua legalidade, ou sobre como ele pode ser operado ou não. Especificamente para os médicos, vamos ser mais específicos. É, Tende-se a conceder, né, a legalizar, a viabilizar a contratação por meio de PJ em determinados cargos onde você tem uma remuneração diferenciada, onde você tem pessoas, médicos que têm um nível superior, então subentende-se que existe um discernimento sobre o que você pode ou não pode, quais são os seus direitos e uma margem maior de negociação entre os contratantes. Diferentemente quando você tem pessoas com um nível de escolaridade, né, reduzido, uma remuneração reduzida, onde praticamente não se existe margem de negociação. Então vai depender muito da forma
como vai como vai acontecer aquela contratação, como é que vai ser o dia a dia daquela contratação que vai tornar a PJização legal ou não, viável ou não. E isso vale também quando você, como médico empresário, vai contratar um funcionário. Então, se você quer contratar uma pessoa e você quer ter esse tratamento de CLT, de empregado, então o mais seguro, de fato, é você contratar com a carteira assinada, ter esse vínculo trabalhista. Agora, se você tem, por exemplo, um prestador de serviço onde não vai ter uma subordinação com ele, onde ele vai ser mais autônomo na realização dos seus serviços, é, onde não vai ser necessário ter uma recorrência dos serviços dele, aí você pode contratá-lo na forma de PJização, como um prestador de serviço, ou dependendo de uma outra formalidade, até uma parceria, né? Quando você tem uma clínica com outros médicos, onde você pode fazer parceria. Então, depende muito de como vai ser aquela relação na prática. Então, por isso que você precisa é mais seguro você procurar um advogado especialista em direito trabalhista para que ele entenda aquela situação e recomende uma melhor forma de contratação para o seu consultório. E quando se trata do médico PJizado, ele tende a ter uma maior autonomia também na realização do seu serviço. E o que é que não pode se cobrar, por exemplo, de um PJ? Você não pode ter essa subordinação hierárquica nele. Então, ele não vai não é obedecer ordens, você não vai ter aquela punição disciplinar que existe no contrato de trabalho, uma advertência, uma suspensão, até uma demissão por justa causa. Certo? Então, existe uma autonomia maior quando você tem a figura da contratação por meio de PJ. Para a gente trazer mais prática ainda na tua fala, pode tomar um cafezinho aí enquanto eu estou falando. Não sei se você toma com açúcar, com adoçante ou sem nada. Sem nada. Então, produção pode tirar o açúcar e o adoçante. Obrigado. Então, sem nada. Para a gente poder falar sobre a questão do médico que trabalha como PJ. Esse movimento aconteceu muito, médico que dava plantão, que tem vários vínculos. Como é que é o perfil do médico? O médico, ele se forma e ele vai trabalhando em vários empregos e junta esses salários, esse faturamento e faz a sua renda mensal. No começo de carreira é muito comum. Eu já trabalhei em 4, 5 empregos, era muito desse jeito. E quando a gente vai trabalhar para um determinado hospital em termos de plantão, a gente tem a questão de seguir as normas do hospital, seguir os protocolos, tem toda uma hierarquia, que é a direção, que é o superior, a chefia, enfim. A gente não sofria essa questão da punição, realmente, de advertência, nada, mas existia uma regularidade. Ou seja, toda semana estava dando plantão. Uhum. 24 horas, 48, e tem esse regime de estar prestando contas no sentido de você cumprir as normas do hospital. Então, até que ponto, eu não quero nem trazer tanta polêmica, porque a gente sabe que isso é muito comum, mas até que ponto a gente entende como isso é possível por uma PJ, ou o que é que vincularia como um possível CLT, uma contratação mesmo? Qual é a diferença que existiria na prática entre um CLT, carteira assinada, e entre um PJ, no caso do médico que presta serviço para um hospital? Na prática mesmo, assim, no detalhinho. Na prática, o que eu posso dizer, eu tenho amigos médicos e já vi esse tipo de situação. Ele não pode ir naquele plantão, ele manda no seu lugar uma pessoa para o substituir. Então, como o hospital, por não haver a pessoalidade na PJização, nesse sentido seria possível. Então, Andréa tem um plantão amanhã e Andréa não vai poder ir, que tem um outro compromisso, ela manda alguém no lugar dela. Então, ela está cumprindo aquele contrato de prestação de serviço, porque existe uma obrigação que é a prestação de serviço na PJ, o hospital vai lhe pagar pelo serviço prestado, e você pode mandar uma outra pessoa no seu lugar, sem que isso venha prejudicar essa relação sua com o hospital. Entendeu?
Para o contrato de trabalho, que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, tem 4 elementos que Uhum. precisam ser caracterizados e se configuraria um contrato de trabalho. O primeiro deles é essa pessoalidade, que foi esse exemplo que eu coloquei aqui. O outro é a não eventualidade. Então, se você precisa daquele serviço todo dia, continuamente, então é uma das características do contrato de trabalho. Onerosidade, você vai pagar pelo serviço. Então, existe o salário e a subordinação jurídica, que é a parte do poder punitivo, então dar uma advertência, uma suspensão, dar ordens para o seu empregado. Então, quando você tira pelo menos uma dessas características, você quebra essa relação de CLT, de contrato de emprego, e pode colocar nessa figura da PJ. Entendi. Mas a PJ, você como PJ, você também tem obrigações. É importante, como PJ, você ter um contrato de trabalho dessa prestação de serviço formalizado, até para que você, como médico, entenda quais são as suas obrigações e ficam também delimitadas as obrigações da contratante. Quando você tem uma relação jurídica que é clara, que é pré-estabelecida, o risco de desentendimentos e de futuramente virar alguma demanda judicial cai consideravelmente. Isso torna a relação muito mais segura. E, como eu digo, você precisa analisar o caso concreto, como é que você, como contratante, quer que seja a prestação de serviço. Se você quer um PJ, então você vai contratar como PJ, você tem que tratar como PJ. Agora, se você quer como empregado, você vai ter que assinar a carteira de trabalho e você vai poder ter esse tratamento como empregado, com os direitos e obrigações majoritários previstos na CLT. Majoritários porque tem outras legislações, como convenções coletivas de trabalho, de categorias, que traz normas diferenciadas também. E se você quer um parceiro, né, então você vai formalizar um contrato de parceria com um colega ou de alguma outra especialidade que vai te ajudar no teu trabalho principal. Ficou bem claro agora essa questão dos 3 itens, são 4 itens, 4 itens, 4 4 itens. itens que a gente vê que configura como um vínculo realmente trabalhista, que precisa ser mais formalizado em vez da PJ, e a pessoalidade realmente é algo que a gente não é obrigado quando a gente dá plantão, se a gente tiver doente, a gente pode arrumar um substituto. Claro que alinhado aos valores do hospital, aos pré-requisitos. A gente não vai colocar outra pessoa que não esteja capacitada para exercer a função que a gente está dentro de um plantão, por exemplo. Eu já não dou plantão há muito tempo, mas essa pessoalidade realmente ele não existe dentro das PJs dos hospitais. E sobre um detalhe importante que você falou também é que o gestor precisa tomar muito cuidado também ao dar o feedback para o funcionário, o médico que trabalha como PJ, Uhum. para não configurar como uma obrigação, pelo que eu entendi, né? Dizer, olha, você não pode ser punido, mas. E a advertência, é essa dúvida que eu fiquei, porque, por exemplo, se a pessoa comete algo que não está alinhado à cultura do hospital, ao protocolo, o médico, por exemplo, não fez conforme as normas. Como que um gestor pode dar esse feedback sem ser considerado uma advertência, entende? Entendo. É o seguinte, antes de chegar nisso, você falou num ponto que eu acho que é até interessante comentar aqui, com a diferença. Se você falta, você é um PJ, você falta, não vai existir uma punição. Quando o empregado CLT falta, sem justificar, aí pode ter a punição de uma advertência, de uma suspensão, existe a punição disciplinar. Quando é um PJ, não tem punição. A única coisa que vai acontecer no máximo é ele não vai receber por aquele plantão. Uhum. A diferença é essa. Aí retomando ao que você falou, que é justamente o feedback. Na contratação, no contrato de trabalho, é importante, né, deixar claro quais são as diretrizes, porque assim, você vai estar no ambiente do hospital, por exemplo. Então você precisa, não só quem é CLT, mas quem presta serviço lá tem que seguir as diretrizes daquele estabelecimento, um código de ética, um
algo relacionado à conduta, a procedimentos, que aquilo é o básico. E aquilo não necessariamente não vai configurar que é uma relação de trabalho. E no feedback, o que pode acontecer é algo mais orientativo, não punitivo, para que ele entenda como como é que vai funcionar dentro daquele ambiente para que o clima dentro da empresa, dentro do hospital, seja interessante para todo mundo. Que o hospital também ele é responsável pelo clima organizacional dentro dele. Então, quem está lá também precisa cumprir as regramentos. Quando você vai como paciente para um hospital, existe um regramento. Você não vai, existe protocolos para ser atendidos, existem, você tem que pegar uma fila, tem prioridade, tem, não tem, existe uma distribuição para atendimento. Isso não vai configurar, por exemplo, para um paciente uma relação de emprego, porque ele está cumprindo o regulamento daquele estabelecimento. Então, o estabelecimento pode ter seu regulamento. Só que, diferentemente, quando é uma CLT, por exemplo, algum empregado, e ele descumpre o regulamento, então pode existir o poder disciplinar em relação a ele. Quanto a um médico PJ, pode ser uma orientação, uma conversa que você pode ter com esse prestador de serviço só para em questão de alinhamento mesmo. Uhum, excelente. Então ficou bem claro agora. Agora a gente vai fazer o cenário do consultório médico. No consultório médico, a gente tem os funcionários que vão prestar serviço para a gente, que vão ser contratados, não é bem prestar serviço o PJ, é mais a contratação. E uma das peças-chave do consultório é a secretária. Sim. Secretária é fundamental no consultório e a gente precisa contratar muito bem. Eu sempre costumo dizer para os meus mentorados o seguinte: você precisa contratar devagar e demitir rápido. Uhum. Por que isso que eu estou falando de contratar devagar? Porque quando a gente vai contratar, a gente precisa selecionar muito bem quem vai entrar, porque demitir, você gasta muito mais tempo, dinheiro para você demitir. E se ela não está alinhada à tua cultura, você tem que demitir rápido. Se ela não está alinhada aos valores, à cultura, tem que demitir rápido, porque senão vai dar problema para você. Então, na contratação, a gente tem que ser muito criterioso. E por que eu estou contextualizando isso? Que eu quero falar de contratação. Contratação de secretária, que é a figura feminina que chega lá no nosso consultório e que a gente tem algumas polêmicas em relação ao o que é que a gente pode fazer antes de uma contratação. Uhum. Como, por exemplo, teste de gravidez, antecedentes, e também a gente vê a questão de feedbacks de empregos anteriores, até que ponto a gente pode pegar, entrar em contato com quem ela já trabalhou, se isso é realmente legal. Isso aí eu sei que é tranquilo, mas o teste de gravidez é que é o mais polêmico e os antecedentes. Vamos aí para os dois, os criminais, antecedentes criminais e gravidez. Me conte aí. Bom, o histórico, como você falou, é mais tranquilo. Então, a importância do currículo bem claro, né? E você consegue ter o feedback de outros lugares que ela trabalhou, que você já pode ter um pouco do perfil daquela pessoa. Em relação a exame de gravidez. Exame de gravidez não pode ser exigido. Não pode ser exigido. Por quê? A própria norma estabelece que isso é uma proteção para a mulher. Quando a mulher está grávida, se for colocado isso como um impedimento para ela trabalhar, como é que ela vai conseguir se sustentar e o próprio nascituro, o direito do nascituro, do bebê que está lá, que ela está gestando. Então, não pode, de fato algum, e se for de alguma forma, se ela tiver como comprovar que você exigiu o teste de gravidez e que ela não foi contratada por isso, pode futuramente surgir uma demanda, uma reclamação trabalhista com danos morais, danos materiais por conta disso. A lei é expressa e o entendimento também da justiça é expresso que o direito da mulher grávida tem que ser preservado. Então, ela tem direito a trabalhar, porque a gravidez em si não é uma doença, não é um impedimento para trabalho. Vai ter uma limitação mais à frente, onde ela vai entrar no processo de licença maternidade
e que isso é custeado ao final pelo próprio governo, só que o médico aí vai ter que colocar um substituto para ela durante a sua ausência. Então, vai ter essa rotatividade aí. Mas a Justiça do Trabalho e a legislação, de fato, protege o direito da mulher grávida. E entende como discriminatório você exigir o teste de gravidez quando você vai contratar. Quando você vai demitir, não, é até mais seguro, por conta da estabilidade que ela tem quando vai eh, rescindir o contrato de trabalho. Existe um período de estabilidade. Então, pro empresário, pro empregador, é mais seguro solicitar o exame de gravidez quando for demitido para ver se está tudo ok, se ela pode de fato ser demitida. Mas para a contratação, não. Em relação a antecedentes criminais, existe uma certa flexibilidade. Especificamente para secretária de consultório médico, eu não vejo que existiria essa possibilidade, essa abertura. Porque quando a lei determina, tem lei, a legislação pode determinar que pode ser exigido antecedentes criminais, mas com uma justificativa. Por exemplo, se você tem a figura de alguém que vai cuidar de pessoas que estão, de crianças, de idosos, pessoas vulneráveis. Então, a figura do cuidador. Sim, aí é possível você pedir antecedentes criminais, porque você, para quem ele vai estar prestando serviço, são pessoas vulneráveis. Em relação também a vigilantes. Então, existe essa possibilidade de você ter essa exigência dos antecedentes criminais. A figura do empregado doméstico também, onde você vai trazer para sua casa, para sua intimidade, uma pessoa de fora. Então, tem um entendimento que, nesse caso, você pode pedir um antecedentes criminais antes da contratação. Quem mais? Bancários, né? Que pessoas que trabalham com instituições financeiras. Existe também essa possibilidade. Mas a regra geral é que não. Porque você vai estar atingindo o direito da intimidade da pessoa. Porque se a pessoa né, já cumpriu a sua pena, então ela tem esse direito de se ressocializar, de voltar à sociedade. Então, excepcionalmente, sim, é possível exigir os antecedentes criminais. Exame de gravidez, não. Exame de gravidez aqui, na demissão, pode pedir, é? Pode, Explica melhor isso. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu gostei muito quando você pontuou sobre a questão que depende da função antecedente criminal. Eu já contratei babá para os meus Uhum. filhos e era sempre por indicação. Nunca me veio à mente a história de pedir um antecedente criminal, mas eu achei bem pertinente a tua colocação. Mas e na demissão? Me conta em que situação você acredita que é importante pedir para assegurar a pessoa que está sendo demitida, a secretária, entende? O teste de gravidez. Entende? Vê só. Atualmente, isso é bem recente, eu acho que uns 10 dias atrás está sendo discutido algumas questões sobre a estabilidade da gestante, certo? Porque existe a justiça apresenta entendimentos sumulados que justamente para uniformizar porque cada juiz tem um entendimento diferente sobre determinado caso. Aí o tribunal ele emite uma súmula, o enunciado, que vai pacificar entendimento sobre determinado assunto. Um deles é sobre os direitos da estabilidade da mulher grávida e a sua estabilidade. Por exemplo, tem um entendimento de que se a mulher grávida pede demissão e ela, nesse pedido de demissão, não está assistida pelo sindicato, esse pedido de demissão não é válido. Então, ela pode judicializar e ser reintegrada no trabalho. Por quê? É justamente aquilo, é a proteção do nascituro, do bebê, da mulher grávida. Então, hoje, atualmente, está em discussão se isso vai continuar vigorando ou não. Já essa segurança que eu digo para vocês, para os médicos, para quem está contratando uma secretária, é obrigatório você pedir o exame de Gravidez, gravidez? Não, não é obrigatório quando você vai demitir. demitir. Mas é mais seguro, porque se você demite Hum. e ela já estava, sei lá, com 2 semanas, 3 semanas de gravidez e nem ela sabia que estava grávida, ela tem o direito de entrar na Justiça do Trabalho e pedir para voltar ao emprego.
porque ela foi demitida grávida. Nem ela sabendo que estava grávida, entendeu? Por isso que traz uma segurança maior quando você, no ato demissional da funcionária, pedir um exame de gravidez. É Ouro. comum? Não, não é comum, mas é possível. Ouro aqui, viu? Nesse na Proacast. Você que é médico, que tem secretária, que você precisa ficar atento na contratação e na demissão também. Adorei essa dica aí a dica não, a orientação, porque dica Orientação. dica não é muito, mas ouro. A gente precisa ficar atento mesmo, Fred, sobre isso, porque a gente não é treinado, a gente não tem essa orientação mesmo do que a gente faz, acaba que contrata, que demite tudo de forma mais amadora, digamos assim. Mas foi excelente. Então, quer dizer que se a pessoa está grávida e foi demitida, ela tem que voltar até concluir a gravidez, é isso? Ela tem o direito de pedir isso. Hum. Então, porque a estabilidade da gestante é o seguinte, ela começa a ter a estabilidade. O que é estabilidade? Ela não pode ser demitida sem justa causa. Agora, se ela cometer uma falta grave no contrato de trabalho, ela pode ser demitida por justa causa. Então, a estabilidade é não poder ser demitido sem justa causa. Aí ela inicia a partir da gravidez, do início da gravidez, até 5 meses depois do nascimento. Então, tem todo esse período de estabilidade, onde ela não pode ser demitida sem justa causa. Aí existem entendimentos que vão justamente assegurar isso aí, como o que eu te falei, por exemplo, se ela pede demissão, mesmo ela pedindo demissão, ela sabendo ou não que está grávida, na verdade, ela sabendo que está grávida, pede demissão, o sindicato precisa dar assistência nesse pedido de demissão, fazer a homologação lá do sindicato, para que ela tenha, posso dizer assim, para que ela seja conscientizada que, olha, você tem estabilidade, tem certeza que vai pedir demissão, você está grávida. Você vai ter um período aí que você vai ficar, tende a ficar vulnerável, que você está desempregada. Quando a mulher está grávida, existe tudo, a necessidade do acompanhamento, dos exames pré-natais, e ela precisa estar estável também economicamente para ter uma gravidez mais saudável, né? Compreendi. Justa causa é algo que, ok, uma falta grave, mas se você dá feedback, a pessoa não está alinhada à cultura, não está seguindo, não está. O que é que a gente faz? Dentro do consultório, a secretária, ela precisa seguir não somente o agendamento, mas ela precisa anotar nas planilhas os pacientes que estão chegando, a procura. Ou seja, tem metas que a gente estabelece dentro do consultório. Claro, um consultório que tem uma gestão organizada, Uhum. que tem gestão, que tem planilha, que a gente tem acompanhamento dos pacientes e agendamento de uma forma geral. Então, uma das métricas que eu olho dentro do desempenho da minha secretária é esse alinhamento de confirmação, de marcação, ou seja, de cumprir as funções dela, Sim. verdadeiramente. Então, o que é que a gente consideraria como justa causa para uma demissão, considerando uma gravidez, entende? Porque gravidez é muito mais delicado. Uhum. O que a gente vê é o seguinte: tá grávida, não pode demitir de jeito nenhum. É aquela blindagem que eu super, assim, eu acredito que tem que ter lei mesmo para proteger, porque é um momento de vulnerabilidade. Eu sou mãe de 2 filhos e sei o quanto que a gente eh, precisa desse apoio, especialmente no nascimento Sim. da criança, né. Mas o que é que a gente consideraria como justa causa, especialmente nesse assunto tão delicado? A justa causa, ela está prevista na CLT e existem determinados comportamentos, atitudes que o empregado pode praticar dentro da empresa que pode configurar a justa causa. Aí vai ter que ser analisado caso a caso. Que a justa causa é justamente quando o empregado comete uma falta que quebrou aquela confiança que você tem, que você precisa ter dentro do contrato de trabalho. Então, tem atitudes que são mais graves e tem atitudes que são menos graves. Então, você precisa escalonar, né? Você precisa entender eh, quem trabalha muito com isso, quem é de recursos humanos, departamento pessoal, e o advogado também, especializado em direito do trabalho, ele consegue analisar o caso para entender o que é que pode ser feito. Porque as penalidades
dentro do poder disciplinar da empresa é advertência, suspensão e justa causa. Dependendo do ato, vai ser necessária uma gradação. Por exemplo, a secretária, ela deixou de fazer aquele agendamento por equívoco, né? Um erro do procedimento e você Sim. identificou. Uhum. O que é que eu indico nesse caso? Faça uma advertência por escrito. Olhe, tome atenção, que a advertência é o disciplinar, mas é o educativo. Uhum. Tome mais cuidado para que esse erro não se repita, porque isso está prejudicando o meu consultório. Eu estou deixando de atender um paciente por um erro seu. Entende? Aí, se ela reitera esse comportamento, aí você analisa se vai ser uma advertência ou uma suspensão. Que na suspensão tem o poder, né, é educativo e vai também pesar no bolso. Porque quando você dá uma suspensão de um dia, por exemplo, ela não vai receber aquele dia, então você vai descontar no contra-cheque aquele dia de trabalho e ainda vai ser descontado o domingo, o descanso semanal remunerado. Porque dentro da composição do salário do trabalhador, todos os dias são remunerados, inclusive o domingo. Então, domingo ela não trabalha, mas ela recebe, porque está embutido dentro da remuneração dela. Então, acaba acontecendo dois descontos e pesa no financeiro. Então, se ela continua descumprindo essa obrigação contratual, vai chegar um momento que, olha, não dá, não tem mais, está sendo vários erros num curto espaço de tempo e não tem mais como continuar. Então, você tem o empregador tem a opção de demitir por justa causa e estando com tudo isso bem documentado, traz uma segurança nessa demissão por justa causa. Porque quando acontece muito de demitir por justa causa, o funcionário fica, se sente, pode se sentir injustiçado e vai procurar a justiça. Uhum. Mas se você tem toda aquela documentação previamente feita, onde você consegue comprovar que o comportamento dele não foi adequado, você pode aplicar a justa causa. Sempre precisa ter essa gradação? Não necessariamente. Precisa analisar caso a caso. Se você tem uma coisa que eu acho muito grave, por exemplo, e isso já vi isso na prática, e a própria justiça convalidar. Se você tem um funcionário que toma uma atitude que vai falando mal de outro funcionário, eh, reduzindo ele, né, reduzindo a capacidade de trabalho dele, algo que vai abalar a moral dele, isso pode ser tão grave que pode já virar uma justa causa. Eu tive eu vou trazer um exemplo dentro de uma clínica médica. Hum. Que foi uma funcionária que ela fez o que muitos fazem, né? TikTok. Hum. Aqueles vídeos virais, né? Tenta Sim. viralizar no TikTok. Então, ela utilizou a bata da médica, o estetoscópio da médica, e atrás tinha um estante com fotografia e tudo mais, e fez isso e postou no horário de trabalho. Aconteceu. A gente houve toda a orientação de como proceder e ela se sentiu injustiçada, procurou a justiça e a justiça confirmou. Porque a gente que foi adotadas as medidas, e foi apurado tudo o que aconteceu e se percebeu que não é adequado você num ambiente de trabalho, onde você deveria estar fazendo os agendamentos, preenchendo formulários, você fazer um vídeo. Utilizando os pertences, né, do seu empregador, né, o local, e isso acabou, de fato, se configurando uma justa causa, para ela. Ela não estava grávida, tá? Ela não estava grávida. Mas, Mas eh, foi mas se tivesse, seria também uma que justa causa a justa causa demissão. para grávida e para não grávida é a mesma coisa, é o Uhum. mesmo peso, certo? Compreendi. E a advertência, qual é a melhor forma da gente fazer? É por escrito, a pessoa assina ou por e-mail? Como que formaliza essa advertência para você estar protegido? Pronto, juridicamente o mais interessante dependendo, se for algo muito leve, você pode só fazer uma advertência verbal. Sim. Mas se começa a ser corriqueiro
por segurança, faça por escrito, num documento com timbrado lá do consultório, descrevendo o que foi que ela fez de errado, e que por isso está sendo advertida por escrito, com a data. Ela vai assinar lá. Se ela não assinar, a gente deixa um espaço também para duas testemunhas, porque às vezes eles, não quero assinar, porque eu não concordo com isso e pronto. Aí, quando o funcionário ele não se recusa a assinar a advertência, aí duas testemunhas vão lá, assinam, comprovando que foi dito para o funcionário que ela foi advertida por esse motivo, determinado motivo, e ela se recusou a assinar. Então, você tem aquela comprovação de que ela foi advertida por escrito por conta daquela situação. Da mesma forma, a suspensão e da mesma forma a carta de demissão, né, por justa causa. Hum. Então é importante ter a testemunha, porque num momento desse, a gente entende o lado do empregador e tem o do empregado também. O empregado pode se sentir injustiçado, seja por desconhecer, de fato, o que é que qual seria a obrigação dele, o que teria descumprindo a obrigação do contrato. Ele pode se sentir certo ou não, aí quem vai dizer lá é quem for analisar o caso, ou o advogado ou a própria justiça. Mas ele pode se recusar. Ele se recusando, então tem que ter testemunha para assinar essas cartinhas de advertência, suspensão, até mesmo a justa causa. Uhum, na justa causa. Tá. Muita coisa agora. Eu fiquei assim a cabeça para você que está escutando. Agora pega cada detalhe, cada orientação. É muito importante a gente estar respaldado e conhecer realmente desses direitos trabalhistas, até que ponto a gente, como empregador, tem que realmente os limites de cada um, né? E eu lembrei, sabe, do que, Fred? Deixa eu contar uma história. Vamos A lá. gente estava num restaurante, um restaurante, uma hamburgueria, eu, minha família, meus filhos e tudo, e a gente disse, você tá aqui há muito tempo, que é um que a gente sempre frequenta. Ah, E a pessoa disse, não, comecei faz um mês. Aí eu disse, mas você atende muito bem, viu? Porque eu trabalhei em outro local. Só que eu trabalhava muito. Demais, demais, demais. Estava muito cansada, trabalhava, era tipo 10 da manhã até 11 da noite, era um trabalho bem. E aí eu disse, cansei, comecei, ela falou bem assim, enchi de atestado e depois saí. ai, Ela disse isso pra gente, depois a gente ficou, né, na nossa, mas depois meu marido disse, ela ainda teve coragem de dizer isso pra gente, né? Na maior naturalidade. E existe o funcionário que faz isso, de colocar muito atestado de que está doente e às vezes causa um desconforto muito grande porque ele quer ser demitido em vez de pedir a demissão. Aí, na nossa visão de empresário, isso gera um desconforto para a gente, porque a gente não tem como dizer que ele está mentindo, uhum, não tem, a gente não pode fazer isso, mas prejudica o andamento da empresa e enfim. Você já viu essas situações do funcionário tá colocando muito atestado e o empregador diz, olha, não dá para manter dessa forma. Como que a gente pode gerenciar melhor essa questão de motivo de saúde, sim. do funcionário? Bom, atestado médico, existe a presunção de que ele é verdadeiro. Ele é entregue, atualmente não é obrigatório, a não ser que o paciente queira colocar a CID, né, até para o empregador entender qual é o tipo como é que está a saúde do seu empregado, né? E de alguma forma até poder tentar ajudar. Agora, quando existe esse comportamento de vários atestados médicos, eu costumo levantar uma luz amarela de atenção, porque infelizmente existe casos de falsificação de documento, falsificação de atestado médico. E isso, às vezes o funcionário faz até sem receio algum. Vou trazer um exemplo, né, que pode parecer até um absurdo. Um cliente, uma pessoa, né, na verdade não é cliente, veio me procurar e falou: "Olha, eu apresentei um atestado médico e
Eles olharam lá e me demitiram por justa causa. Eu não entendi. Eu, sério, o que foi? Ah, não, eles disseram que eu alterei lá. Aí eu disse, certo, mas você de fato alterou? Eu disse, alterei. O médico me deu um atestado de 3 dias. Eu achava que 3 dias era pouco, eu completei ali o 3, virou um 8 e apresentei. E para ele, tá tudo bem. Nossa. Mas isso é uma falsificação de documento. Uhum. E isso precisa ser, né? Claro, a empresa precisa ter o cuidado. Então, tem como a empresa verificar se aquele documento é correto ou não. Ela pode ir atrás a UPA que atendeu, o hospital que atendeu, e questionar perante essa instituição de saúde e perguntar se, ó, esse documento de fato foi emitido por vocês, ele foi atendido, para ver se está verdadeiro ou não esse documento. Quando tende a apresentar muitos atestados médicos, pode. Eu levanto essa bandeira e digo, olha, vamos ver se está tudo certo mesmo. O outro exemplo clássico, o outro exemplo clássico não, que aconteceu, na verdade, prático, que eu quis dizer. Tem um funcionário, ele apresentou um atestado médico com um problema de lombalgia na coluna. Aí, no dia seguinte, um atestado médico, sei lá, eu não lembro se foram 3 ou 5 dias, alguma coisa. No dia seguinte que ele apresentou o atestado médico, ele passou na frente da empresa, na garupa de uma moto. Ah, Aí o dono da empresa veio, contou essa situação e disse: Ah, vamos verificar. Quando a gente foi verificar, a unidade de saúde que atendeu disse: Olha, o médico que assinou não é daqui e ele não, no prontuário médico, ele não passou por aqui nesse dia. Aí a gente conseguiu, a gente teve o elemento suficiente para demitir por justa causa, certo? Agora sim, já aconteceu também de eu pedir para que seja analisado e foi atestada a veracidade. Então, nesses casos, não tem o que ser feito. A saúde do trabalhador, ela tem que ser colocada também, né? Tem que ser protegido. eh, e dependendo da quantidade, né, também de atestados médicos, da motivação, o mesmo motivo, ele pode ser também depois ser encaminhado para o INSS, né? Então, a empresa vai remunerar os 15 dias, né, de afastamento, e o restante, ele é encaminhado para o INSS para se reabilitar, para melhorar, cuidar da sua saúde e depois retornar ao trabalho. Agora, se não completou os dias, a empresa também não pode se opor a receber o atestado médico. Presume-se ela pode contestar, pode. E se tiver uma resposta que vá comprovar que aquilo foi alterado, houve uma alteração de documento, que também é considerado um crime. Então, existe uma aplicação trabalhista e pode existir uma complicação também criminal por essa alteração. Então, é sempre bom analisar, mas a gente presume que o atestado é verdadeiro. muito bom saber desses casos, porque a gente existe a questão do juridiquês e do mediquês, né? Uhum. Então, mas você está falando muito claro para a gente poder compreender, e esses casos práticos facilita para a gente poder entender mesmo o que é que acontece no Uhum. dia a dia. A gente presume porque a gente vê, realmente, e às vezes tem funcionário que faz isso, de encher de atestado, ele fala exatamente isso, né. Mas vamos para a parte de contratação. Ok, eu decidi que eu vou contratar minha secretária, que ela vai ser CLT. Existe um período que é um período de teste, que a gente vê se ela realmente vai ser aprovada, vai ser contratada definitivamente. Então, a partir de que momento que a carteira já precisa ser assinada? Boa pergunta, boa pergunta. Olhe, já vieram diversas motivações para mim de: "Ah, por que que eu não assinei logo a carteira?". "Ah, eu não assinei a carteira porque a gente estava lá na experiência, conhecendo, então, não quis, porque se não der certo, vai ficar pouco tempo na carteira de trabalho. Aí isso é ruim para o trabalhador também". Ah, o trabalhador não quer porque foi demitido do emprego anterior, está recebendo seguro-desemprego, aí diz: "Ó, não me contrata não, porque eu quero continuar recebendo o seguro-desemprego, vai me pagando por fora". Ou tem também a motivação do Bolsa Família. "Ah, vou perder minha Bolsa Família, por favor, não assina minha carteira". Ó, isso daí, pela lei, começou a trabalhar, tem que assinar a carteira.
Aí a pessoa vai optar se vai querer continuar com o seguro-desemprego ou não. Em relação ao Bolsa Família também, existem algumas normas dentro do Bolsa Família que mesmo com a carteira assinada ele pode continuar recebendo, porque o Bolsa Família, se eu não me engano, é de acordo com a renda familiar. Se eu não me engano, é 218 reais, alguma coisa assim. Se não for influenciar na renda familiar, pode anotar a carteira e ela vai continuar com o Bolsa Família. Mas é a questão da prioridade. É prioridade para o empregado, se vai querer estar realmente contratado, e para o contratante, para o empregador. Por quê? Qual é o risco de você contratar sem carteira assinada? É o risco lá na frente de entrar com a reclamação trabalhista, você vai ser obrigado a assinar a carteira e fazer recolher o INSS, recolher o FGTS, pagar as multas por não ter cumprido isso. Um outro também fator que eu já vi acontecer na prática é, contratar sem carteira assinada e o empregado sofrer um acidente de trabalho nesse período. E aí? Porque ele não está com carteira assinada, ele não vai poder receber o benefício do INSS, ele não vai poder trabalhar. Quem é que vai pagar essa conta? Então, é muito importante, a partir do primeiro dia que você levar a sua secretária, você assinar a carteira. Assinar a carteira e ter um contrato de trabalho que não, assinar a carteira é uma ótima coisa. Melhor ainda é o contrato de trabalho. Porque no contrato de trabalho você vai prever justamente esse período de experiência. Quando você tem um contrato de trabalho e tendo esse período de experiência, isso vai reduzir lá na frente o encargo trabalhista. Ah, não deu certo, vamos rescindir. Então, há uma redução do valor das verbas que você vai pagar por conta dessa rescisão do contrato dentro do período de experiência. E vai ser bom para o trabalhador também, que se o trabalhador não se identificar, quando ele pede demissão, isso também poucas empresas acabam aplicando. Se você trabalha na empresa e pede demissão e no dia seguinte já não trabalha, a empresa, na tua rescisão, pode lá na frente descontar o aviso prévio. Porque o aviso prévio é para os dois lados. Tanto o empregador tem que dar o aviso prévio dos 30 dias, quanto o empregado, quando pede demissão, ele também tem que dar esses 30 dias. Para que o empregador procure outra pessoa para substituir. Então, no final, quando há o pedido de demissão, dentro do que seria o período de experiência, mas não está formalizado, se o empregado pede demissão, aí pode ser descontado também do valor da rescisão dele o correspondente ao valor do aviso prévio. Aí é que está a importância de você ter um contrato de trabalho escrito, além de assinar a carteira, para fazer essas delimitações. Em regra, a experiência é de 45 dias mais 45 dias. Existem determinadas categorias que é tratado diferencialmente, aí vai depender do sindicato, que é que o sindicato determina. Tem categoria que a experiência é 30 dias mais 30, mas o geral é 45 mais 45. E o que é importante, além do tempo de experiência, ter nesse contrato de trabalho? Uma coisa que eu primo muito no contrato de trabalho para que haja essa previsão. Você contratou sua secretária, sua recepcionista. Tá, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer outras coisas a mais ou não? Se vai fazer outras coisas a mais, vamos colocar nesse contrato? Não que necessariamente vai se caracterizar um acúmulo ou de função, ou até um desvio de função. Porque existem regramentos dentro da legislação que vai, por conta de você é contratado como recepcionista e exerce outra função, pode ser que gere um acúmulo de função. Vai ter que ver no caso prático. Mas quando você tem uma previsibilidade dentro do contrato de trabalho, daquilo que você vai fazer, e é claro nessa comunicação, então no contrato de trabalho vai ser claro isso, vai ser mais difícil de lá na frente o funcionário ficar descontente com aquilo, porque ele sabe que desde o início da contratação ele deveria fazer isso. Ah, eu sou recepcionista, mas ele está me colocando para limpar a sala, para varrer. E pode gerar uma insatisfação, porque ela diz, não fui contratado para isso. Não que isso venha a se configurar, como eu disse, um acúmulo de função. O entendimento da justiça, em determinados casos, não há acúmulo de função quando você, dentro do mesmo horário,
exerce outras atribuições que não sejam de alta complexidade. Se você contrata uma recepcionista e vai colocar ela para aplicar uma injeção, eu entendo que isso é uma complexidade maior, que Uhum. caberia a um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um profissional de saúde. Uhum. Isso aí eu já vejo um perigo. Mas se você contrata uma recepcionista e ela vai organizar o consultório, varrer, não acaba não se caracterizando um acúmulo porque não existe uma complexidade maior dentro do que se espera da função de recepcionista. Então, essa previsibilidade do contrato de trabalho é importante, cláusulas de confidencialidade, de proteção dos dados que foi tratado, porque quando você tem pacientes, você tem dados sensíveis que a recepcionista, o seu funcionário vai tratar. Então, se esses dados vazarem, é importante ter essas cláusulas de responsabilidade e de confidencialidade para o seu consultório, para resguardar isso daí. É importante ter também cláusulas de dano, onde se o funcionário causar um dano dentro do seu consultório, por culpa, você vai poder descontar no próprio contra-cheque esse prejuízo. Ou, se for o caso de uma rescisão, você vai poder descontar esse prejuízo. Então, tem que estar isso previsto contratualmente para que reduza uma eventual dor de cabeça, Uhum. onde você vai ter cláusulas especificando coisas dentro da relação de trabalho, onde vai trazer muita mais clareza dentro da relação de trabalho. Por isso que é importante você ter um contrato de trabalho estruturado. Vou trazer um exemplo prático. É bom esses exemplos práticos. Eu já vi muito, quando você contrata um gerente que tem autonomia, que tem um valor diferenciado na sua remuneração, que pode admitir e demitir funcionários, você precisa. Esse gerente, ele não está submetido a um controle de jornada, porque ele exerce uma função de confiança. Exercendo essa função de confiança, ele não está submetido ao controle de jornada, ou seja, ele não recebe horas extras, mas ele tem uma remuneração diferenciada. Então, já peguei um contrato de trabalho de um gerente, onde existia no contrato, no modelo padrão que a empresa tinha, de que ele ia ser remunerado, ele estaria submetido ao controle de jornada. E é incompatível você ter um gerente com a função de confiança e submetê-lo, e ter uma cláusula dizendo que ele está submetido ao controle de jornada. A Então, inconsistência. aí precisa ser adaptado o contrato de trabalho às necessidades da sua empresa. Então, fuja daquele modelinho que você faz, pega no Google e atualmente a No IA GPT. fornece aí para vocês, que não necessariamente vai ser interessante. Uhum. Foi excelente essa questão da descrição do cargo que você falou, porque a gente às vezes diz assim, assinar a carteira e tá tudo certo. Aí presume-se que ela vai saber as funções, porque a gente vai dizendo no dia a dia, mas está bem claro, está delimitado com a comunicação, isso facilita mesmo para evitar até uma insatisfação de ambas as partes. O É, combinado não sai caro. com É isso. certeza. E, não, e deixa a gente com mais paz nessa Uhum, vida. Fred, a gente está chegando ao final. já. Acredita? Eu digo, meu Deus, ainda tinha tanta coisa ainda para falar, porque esse assunto é muito vasto, muito amplo. Não é tão. A gente não aprende sobre isso, sobre a questão trabalhista. Acaba que a gente contrata e ao longo do caminho é que a gente vai vendo essa questão das legalidades, do que pode, do que não pode, vai estudando a mais. Eu, durante essa minha estrada empresarial, Uhum, eu tenho as 2 empresas da educação, que é muito dos cursos digitais e do consultório. Durante esse aprendizado, a gente evolui muito e a gente está sempre se aprimorando. Então, através dessa conexão com especialistas como você e outros especialistas, a gente vai melhorando cada dia mais. Então, médico que você está escutando a gente, fique atento, não faça as coisas no improviso, porque no final das contas você pode ter muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça do que se você já fizer de forma preventiva. Então toma cuidado, não vai fazer de qualquer jeito. A contratação requer algo muito criterioso, cautela, a demissão também. Uma das
habilidades que eu digo que, assim, é muito desafiador para a gente, são 2 habilidades que eu considero que foram mais desafiadoras para mim nessa trajetória de empreender. Uma delas foi liderança Uhum. e a outra foi vendas, porque liderança não é mandar em pessoas. Liderança é muito diferente. É você lidar com pessoas, você inspirar e você conseguir manter motivação, engajamento, metas, dinamicidade para aquela pessoa continuar com você, não pelo dinheiro, mas por todo um propósito, por toda uma visão, por toda uma cultura. E essa habilidade é algo que realmente eu precisei desenvolver e venho desenvolvendo cada dia mais, a questão da liderança. Vendas também é outra. A gente estava falando sobre vendas, Uhum. não é algo fácil para a gente pensar em vendas, mas a gente consegue sim fazer com ética, falar sobre o nosso trabalho e transformar pessoas, claro, porque a gente não vende por vender, a gente está transformando vidas. E Fred, a gente está terminando, eu queria que você deixasse uma mensagem para o médico que está nos escutando sobre essa visão que a gente trouxe aqui nesse episódio. Claro que ele não se esgota aqui, claro Uhum. que é toda uma individualidade quando a gente vai olhar cada caso. Eu queria que você deixasse essa mensagem aí para o pessoal. André, como você bem falou, né? Como você bem falou, a eu, né, como advogado, eu fiz a minha graduação em direito e eu não sabia, liderança, eu não sei quase nada da área de saúde, eu não sei nada da parte de empreender. Então, quando eu preciso dessas áreas, eu preciso de um profissional especializado, né. Quando eu preciso aprender um francês, eu preciso contratar um professor de francês. Ou ser autodidata, quem mais eu não tenho essa inteligência de autodidata, mas é sempre importante a gente ter pessoas especializadas para aquela área que você não sente segurança. Então, se você quer ter segurança jurídica nas suas contratações, aí é importante você procurar um especialista nisso. É um advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho, que vai te orientar para que você sempre formalize essas relações, seja carteira de trabalho assinada no formato CLT, seja a pejotização, seja um parceiro. Então, sempre formalize essas relações, porque o risco de ter um problema mais na frente reduz. Quando você tem um contrato sem ser formalizado, verbal, como é que você vai comprovar? Vai ser muito mais difícil você conseguir elementos para comprovar como foi aquela contratação, qual era a obrigação de um, qual era a obrigação de outro. Quando você tem formalizado isso daí, aí você consegue trazer mais segurança. Então procure um profissional especializado que vai tirar suas dúvidas e vai trazer muito mais segurança dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento. É isso aí, pessoal. Você que nos escutou até agora, você está de parabéns e com certeza você tirou muito ouro do NaProAcast. Se você gostou verdadeiramente, nos acompanhe aqui no nosso canal, compartilhe com outro médico para que ele possa se beneficiar também desses conhecimentos. Eu sempre digo, conhecimento a gente multiplica para a gente transformar cada vez mais pessoas. E aí você pode transbordar ainda mais na vida não só dos seus pacientes, na sua vida e na vida de outros médicos também. Então, nos acompanhe no NaProAcast. Toda segunda-feira, 6h30 da manhã, a gente está liberando um episódio novo. E até o próximo.